Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão, juntos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você já se sentiu rejeitado, abandonado? Já sentiu que aquilo que você está fazendo não está dando certo? Que parece que as bênçãos que o Senhor prometeu não estão se cumprindo na sua vida? Já se sentiu num deserto, pensando assim, agora não tem mais o que fazer, agora daqui para frente é eu despedir para não sei se vou ter o que comer, o que beber, para mim tá certo a morte. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, do verso 8 ao 21, a história de Agar. Agar, enquanto ela era a serva de Sara, enquanto ela estava gerando filho ali para Sara, enquanto ela estava servindo, a Sara suportou ela. Mas depois de um tempo, depois que Sara recebe a promessa, depois que o seu filho nasce, depois que ela não precisa mais de Agar, ela não suporta mais ali as ofensas entre o filho Ismael, e o filho Isaque, e ali eles começam a brigar e de repente a Sara olha para o Abraão e fala: Abraão, fora daqui com essa serva, fora daqui com a escrava e com o seu filho, eu não quero mais eles aqui. E Abraão, obedecendo a Deus, Abraão ele pega e despede Agar, despede o menino, e aqui eles saem para o deserto com um pouco de água, um pouco de pão, e eles saindo para o deserto, eles não tinham ali esperança de conseguir encontrar alimento, de conseguir encontrar mais alguma coisa. Agar, ela vendo que a água tinha acabado, vendo que não tinha mais o que fazer, ela se despede do menino, ela sai uma distância de um tiro de flecha, algo em torno ali de 30 a 50 metros de distância, e ela fala assim: eu vou deixar com que o menino morra ali. Eu não sei se você já se sentiu nessa situação, assim como Agar estava desesperada, não tinha mais o que fazer. Se Deus já nos abençoou, Se a Agar ali estava pensando assim, poxa, Deus prometeu para Abraão uma grande nação, Deus prometeu bênçãos para Abraão, Deus prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e aqui estou, a minha família não está sendo abençoada, eu não estou recebendo da bênção que Deus tem para mim. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos sentimos assim, nós sentimos que a nossa oração ela não passa do teto, ela não chega aos céus do Senhor, e nós muitas vezes usamos da murmuração, da reclamação para falar com Deus. Agar ali, ela não sabia o que fazer, e Tiago ele fala para nós no capítulo 4, no verso 2, na parte B, nada tendes porque nada pedi. Talvez se a Agar tivesse pedido, se a Agar tivesse orado, se a Agar tivesse se relacionado com Deus como Abraão se relacionava, talvez ela tivesse ganhado alguma coisa. Mas a esperança que quando o Deus ele se vira para Agar e pergunta: Agar, por que você está chorando? Agar, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu, eu penso que o menino Ismael, ele estava pedindo ali para Deus uma bênção, ele estava falando: olha Deus, eu não te conheço, mas eu conheço o meu pai Abraão, e o meu pai falou que ele é o seu amigo. O meu pai me ensinou que quando eu precisasse de algo, eu podia pedir para o Senhor, e o Senhor iria me socorrer. Sabe, quando Abraão ali, ele ensina Ismael a se relacionar, naquele momento eu creio que Ismael, ele clamou a Deus, e Deus foi lá e falou com Agar: Agar, não se preocupe, não esteja mais chorando, porque Deus ouviu a voz do menino. Sabe que a Bíblia diz que Deus abrindo-lhe os olhos, Deus não abriu-lhe poços, Deus não lhe abriu oportunidades, Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver o lugar onde ela estava, para que ela pudesse encontrar aquilo que ela estava procurando, mas não estava vendo. Muitas vezes nós estamos procurando algo em terras distantes, em lugares distantes, em outras pessoas, e não estamos encontrando.
Por que não estamos encontrando? Porque os nossos olhos ainda estão fechados, ainda há escama nos nossos olhos, e nós precisamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que nós possamos ver assim como Deus vê. Quando os espias foram espiar a terra que Deus tinha prometido, 12 espias lá, 12 líderes, 10 deles, eu creio, tinham escama nos olhos e só viam aquilo que os atormentava. Mas Josué e Caleb, eles olharam e viram aquilo que o Senhor queria que eles vissem. Eles não olharam com os olhos naturais, mas eles olharam com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. É assim que Deus quer que nós olhamos a partir de agora. Não olhe para o seu problema e comece a murmurar para Deus: olha, a água acabou, o pão acabou, estou no deserto, não tem mais o que fazer. Mas olhe para Deus e fala: Deus, abre meus olhos, porque eu sei que na terra onde eu estou há um poço que eu não estou vendo, há uma oportunidade, há algo que o Senhor pode fazer para que você tenha a vitória. Sabe, Agar, ao ter os seus olhos abertos ali, ela recebeu algo maravilhoso do Senhor. Se você está num lugar, está lendo um livro, por exemplo, num quarto, e quando você está lendo esse livro ali, você não vê que a luz, né? Ontem a luz acabou aqui em casa e aí você não está conseguindo enxergar ali, não tem mais uma lâmpada para você acender. Você pode ir para a beira da janela, né? Você pode ir para um lugar que tenha maior claridade. E quando você vai para esse lugar que tem maior claridade ali, fica mais fácil a leitura. É isso que o Senhor quer que nós façamos quando nós vamos ler a Bíblia. Talvez está escuro, talvez você não está conseguindo enxergar, talvez você não consegue compreender. E o que o Senhor quer? Que você leve essa Bíblia para Jesus. Jesus é a luz que vai iluminar e vai te trazer o entendimento da tua palavra. Sabe, quando nós lemos a Bíblia ela é encantadora, a Bíblia é linda. Hoje de manhã estava falando com o meu filho no meu devocional e falei para ele como é lindo a palavra do Senhor, como é linda a Bíblia. E ele falou: papai, é uma Bíblia nova que você tem? E eu falei: não, filho, é o que está escrito nela, porque é a palavra de Deus. Sabe, Deus, ele se revela em cada versículo. Faz 16 anos, mais de 16 anos, quase 17 anos que eu leio a Bíblia. Quase que diariamente, né? Eu tenho buscado ter esse hábito de ler. É muito difícil eu passar um dia sem ler a Bíblia, e cada vez que eu leio a Bíblia, o Senhor se revela, o Senhor abre os meus olhos. E eu quero convidar você para permitir que o Espírito Santo abra os seus olhos. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei quais as dificuldades que você está enfrentando, mas eu quero orar junto com você para que essas dificuldades sejam mais fáceis de você passar quando você permitir que o Senhor abra-lhe os olhos. Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver o poço. O poço ali tinha água, tinha vida, e é isso que o Senhor quer: abrir os seus olhos para ver aonde tem vida. Deus abriu os olhos de Josué e Caleb para que eles não olhassem para os gigantes, mas que eles olhassem para Deus e vissem que aquele que prometeu a terra era fiel para cumprir. Assim é na nossa vida também. O Senhor, ele é fiel para cumprir, para alcançar todas as promessas que Deus prometeu para nós. Quando Deus abriu os olhos de Davi para não matar Saul, quando Saul estava sendo entregue ali, por mais que estivesse em suas mãos, a decisão era de Davi. E Deus abriu os olhos para Davi olhar e ver que Saul era ungido do Senhor, mesmo depois de tanta perseguição, de tantas ofensas que Saul tinha dado. Davi preferiu olhar para Deus e não olhar para o seu inimigo. Deus, ele quer abrir os seus olhos para que você possa enxergar que ele está aí juntinho de você, que o Senhor não te abandonou. Pode o seu pai ter te abandonado, a sua mãe ter te abandonado, mas o Senhor diz: eu nunca te abandonarei. Ele diz: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E se ele está conosco todos os dias da nossa vida, não é porque nós nos sentimos sem Deus, nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, que quer dizer que ele não está ali. O Senhor, ele está conosco, o Senhor está contigo, não importa onde você esteja agora, o Senhor está aí com você. E se você ficar um pouquinho em silêncio, se você permitir o Espírito Santo falar com você, você vai sentir ele falando, ele te abraçando, ele te tocando e ele falando: filho, você não precisa ter medo. Sabe, Êxodo capítulo 20, no verso 20, o Senhor fala para o povo
que o temor dele não era para que o povo tivesse medo e se afastasse de Deus, mas o temor que o Senhor colocou no coração do povo era para eles não pecarem contra o Senhor. Então não tenha medo de Deus, não faça como Adão e corra de Deus, se afaste de Deus, mas corra para Deus. Não importa o tamanho do seu pecado, Deus é maior que o seu pecado. O sangue de Jesus continua purificando e nos lavando de todo pecado. Não fique mais nas mãos do inimigo, não permita mais que o inimigo te atormente, te escravize e faça de você uma marionete te levando para lá e para cá, mas permita que o Espírito Santo leve você a viver uma vida em santidade através da graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe, ore agora e pergunte para Deus: Senhor, em qual área da minha vida o Senhor precisa abrir os meus olhos? Talvez o Senhor precise abrir os seus olhos para a sua vida financeira. Talvez você não tenha levado uma vida fiel financeiramente, você não tenha sido fiel nas finanças ao Senhor. Talvez você não tenha sido fiel ao seu casamento, ao seu cônjuge. Talvez você não tenha sido fiel ao seu patrão, aos seus empregados. Eu não sei em qual área que o Espírito Santo precisa abrir os seus olhos, seus relacionamentos, como que está, sabe, em qual delas você se sente rejeitado, em qual delas você se sente desonrado, qual delas você se sente sem esperança. O Senhor quer renovar as esperanças na sua vida. O Senhor nos fala lá em Jeremias capítulo 33, no verso 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe aquilo que você fala assim: eu não sei mais o que fazer nessa situação? Clama a Ele e Ele vai te responder e Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar coisas grandes que você não sabe. Querido, se você está sendo alimentado por esses devocionais, deixa o seu like aí, curta para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Convide mais alguém para se inscrever nesse canal e juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos juntos espalhar a mensagem, a palavra de Deus para todas as pessoas. Deus abençoe sua vida.